Bem, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer ao desembargador Victor Laus, que é uma das referências da magistratura brasileira, o convite da Imagens para participar deste evento na cidade que mora no meu coração, Florianópolis. Infelizmente não posso estar hoje aí presente, mas de toda sorte espero poder contribuir com os debates que ocorrerão no dia de hoje. Queria agradecer também ao SERJ, à JUF, à JUFESC e, evidentemente, aos juízes federais de Santa Catarina. Eu vejo que está à mesa a minha colega e amiga Marga Tessler, desembargadora Marga Tessler, e eu peço permissão, desembargador Victor Laus, para cumprimentar todos os presentes, juízes, membros do Ministério Público, professores, alunos, na pessoa desta magistrada, que é um exemplo para todos nós. Juízes jovens, certamente haverá vários aí neste auditório, e também alguns que já têm uma boa quilometragem de estrada, como é meu caso. Eu tenho, não só pela desembargadora Marga, mas também pelos seus colegas e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma grande admiração. E pelos brilhantíssimos juízes, meus colegas federais desta 4ª Região. O tema deste evento é um dos mais interessantes. No entanto, eu não vou tratar do tema em si, natureza e justiça, numa perspectiva, digamos, mais ampla, ética, ou dos novos aspectos que estão surgindo, tanto na literatura jurídica, como até mesmo em jurisprudência de outros países, no que se refere à compreensão da natureza pelo direito. Em outras palavras, o que é a natureza para o direito? É simplesmente uma coisa? É simplesmente um conjunto de elementos coisificados, como é a perspectiva da nossa legislação civil, ou é algo diferente, sobretudo quando nós nos referimos aos animais e, entre os animais, os primatas. Não vamos esquecer que nós somos um primata e integramos uma família que tem outros atores. Mas esse é um tema que eu não pretendo abordar, embora já tenha escrito sobre ele. Há um artigo que publiquei, certamente há uns 15 anos atrás, pelo menos, tanto no Brasil como na Argentina, está traduzido para o inglês, cujo título é alguma coisa como natureza, sujeito, não, coisa, sujeito ou nada disso. E eu não vou tratar desse tema porque ele ainda não foi abordado de maneira frontal pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E a matéria que me deram como incumbência para analisar hoje é um panorama da jurisprudência do STJ. Portanto, eu vou deixar este tema fora. Aliás, eu vou deixar muitos temas fora, porque embora generosamente os organizadores tenham me dado uma hora de palestra, eu não pretendo utilizar mais do que 40 minutos, que em seguida há um painel extremamente interessante, com 3 ou 4 palestrantes, e eles vão precisar de muito mais tempo, certamente, para expor as suas ideias. Eu lembro que o tema do meio ambiente
muitas vezes é percebido por quem está de fora do Superior Tribunal de Justiça como sendo afeito apenas à primeira sessão, ou seja, a sessão de direito público do STJ. O STJ, para os estudantes que estão aí, é composto de 3 sessões. Primeira, a sessão de direito público, a segunda, a sessão de direito privado e a terceira, a sessão de direito penal, ou a sessão penal. Eu não vou aqui tratar de precedentes da terceira sessão, ou seja, precedentes penais. Tampouco vou tratar de uma série de temas que estão postos aí na transparência, que imagino todos estão vendo. Não vou cuidar de fauna, águas superficiais e subterrâneas, queimadas, proteção do litoral, que interessa tanto a Santa Catarina, dunas, manguezais, vegetação de destino, saneamento, unidades de conservação, ou seja, áreas protegidas, patrimônio paisagístico, licenciamento, estudo prévio de impacto ambiental, ação pública, ação popular e, como já disse, crimes ambientais e sanções administrativas. Alguém pode já perguntar, e certamente já está perguntando para o colega sentado ao lado, mas do que vai tratar então o expositor? Há muitíssimo, vão ver em seguida, mas eu não teria condições, mesmo em 1 hora, de abordar esses temas, todos que estão postos aí na transparência e outros, porque há dezenas de precedentes em cada um deles. Eu cito, por exemplo, a questão das queimadas, da proteção do litoral, do licenciamento e da ação civil pública. Só esses daí precisariam, esses precedentes, de um dia inteiro para analisar as dezenas de precedentes que nós temos no Superior Tribunal de Justiça. Há algum tempo atrás, nós fizemos um estudo dos precedentes das Cortes Supremas da América Latina. E a nossa surpresa foi que o Superior Tribunal de Justiça julga a cada 6 meses mais recursos na área ambiental, estricto sensu, do que todas as Cortes Supremas da América Latina somadas em 1 ano. E muito mais, não é apenas mais do que essas Cortes Supremas de outros países da América Latina. Então, esta referência para explicar a razão da exclusão desses temas todos que estão aí postos. Em outras palavras, o problema do Brasil, e problema entre aspas, quando nós falamos da jurisprudência de uma Corte Nacional como o STJ, é o oposto para o palestrante que ocorre na esmagadora maioria dos países, em que encontros de magistrados em que se faz um estudo comparado como os tribunais e Cortes Supremas de outros países estão tratando da questão ambiental. E aí o problema é outro, é que os palestrantes chegam e dizem, juízes de Corte Suprema, infelizmente nós não temos precedentes na área ambiental. Tanto a professora e desembargadora Marga Tessler como o desembargador Paulo Afonso, ambos já participaram de eventos dessa natureza, em que países até da América Latina, mas muitos da África e da Ásia, chegam e simplesmente para confessar, revelar que não tem precedentes em direito ambiental na sua jurisprudência de Corte Suprema.
o que revela, a meu juízo, uma mensagem implícita de que ou não há problemas ambientais nesses países, ou então a legislação ambiental é simplesmente retórica. É daí que a conclusão que nós podemos tirar é acerca desta riqueza e diversidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que o direito ambiental no Brasil tem uma grande vitalidade, mas ao mesmo tempo uma preocupação no sentido do Poder Judiciário ainda ser tão demandado num tema como esse. Uma última nota, ainda a título de introdução, é que se fizermos um levantamento da jurisprudência do STJ, vamos ver que os estados que integram a 4ª região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná, representam um percentual elevado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Um percentual que está muito além da sua representatividade em termos de população ou de território. São poucos, por exemplo, os precedentes da Amazônia. E a Amazônia representa mais de 50% do território brasileiro. Daí, a outra conclusão que nós podemos tirar não é apenas da vitalidade do direito ambiental no Brasil, mas é da vitalidade do direito ambiental nesses 3 estados que compõem a 4ª região. E uma última nota, essa é mais a título pessoal. Como ministro do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho sempre muito prazer em ser relator de processos que vêm da 4ª região, pela qualidade não só dos votos dos desembargadores que compõem a 4ª região, mas também pela qualidade de juízes federais que estão na primeira instância. Bem, esses os aspectos introdutórios para justificar, principalmente, esses temas todos que não serão, por mim, analisados. Eu vou tratar apenas de alguns acórdãos, ou melhor dizendo, eu vou tratar de alguns temas que são verdadeiramente estruturantes do direito ambiental brasileiro. E, evidentemente, com a ênfase nos princípios do direito ambiental. Claro, com aqueles princípios que integram de uma forma mais visível a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aqui é uma nota de diferença da jurisprudência brasileira em relação àquela de outros países, incluindo os Estados Unidos, por exemplo. Porque no Brasil, nós, mesmo em disputas judiciais, em que estão sendo discutidas questões precisas e muito específicas, os juízes brasileiros do Superior Tribunal de Justiça sempre, ou quase sempre, buscam encaixar estas questões casuísticas numa perspectiva principiológica. Porque é assim que deve ser. Não é? Ou seja, nós temos princípios estruturantes do direito ambiental, vamos ver alguns deles aqui, e alguns deles com desenvolvimento muito próprio no nosso país, e é a partir dessa estrutura maior que nós trabalhamos a casuística e os casos específicos que chegam a esses
tribunais. Então, não é o exercício inverso. A partir da casuística, a construção aí pela doutrina, já não tanto pelos tribunais, de uma principiologia na forma de pilares de sustentação da disciplina jurídica. Mas, ao contrário, a identificação pelos próprios juízes desses pilares e, a partir daí, o esforço hermenêutico de sistematização e de aplicação desses princípios ao caso concreto. O primeiro princípio ou aspecto estruturante, pressuposto de aplicação do direito ambiental brasileiro é uma construção jurisprudencial que começou no Brasil e, a partir do Brasil, se expandiu para outros países da América Latina, sobretudo a Argentina, mas também na América Central e gradativamente, meio das reuniões conjuntas de juízes de vários países, já há precedentes na África e também na Ásia. Ou seja, o reconhecimento de que as obrigações ambientais têm natureza pró-terreno. E qual é a importância desse aspecto estruturante do direito ambiental? É enorme. Significa, em primeiro lugar, que, como está dito nesses precedentes, mas são dezenas, eu cito aí apenas alguns mais antigos. Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Significa que as obrigações ambientais não são de natureza pessoal. E, ao contrário, elas aderem ao título. Ou, se quiserem, aderem ao bem. E daí que a transmissibilidade do bem, seja numa compra e venda, seja num processo sucessório, esta transmissibilidade carrega não só os atributos econômicos, positivos, benéficos ao novo proprietário ou possuidor, mas carrega também os ônus. É como se fosse uma hipoteca. Não na caracterização, mas na forma de abraço que estes ônus ambientais fazem ao bem. E quais são os problemas que esta teoria da natureza pró-terreno, das obrigações ambientais, quais são os problemas que esta teoria enfrenta? Ou tem por objetivo enfrentar? Era muito comum no passado, especialmente em casos de desmatamento, que o réu usasse como forma de defesa o fato de ter adquirido a propriedade já desmatada. E se defendia dizendo: Excelência, senhora juíza, eu adquiri essa propriedade desmatada. Não sou responsável. A rigor, o que esse novo proprietário estava a dizer é que não havia nexo de causalidade, porque a perspectiva era estritamente, na sua visão, pessoal. Ou então, o proprietário, o proprietário dizia: Excelência, é verdade, a propriedade foi desmatada ilegalmente. Não respeitou os requisitos, por exemplo, do Código Florestal. Mas isso ocorreu há 30 anos, fui eu mesmo que fiz, com muito gosto. Mas não posso ser responsabilizado por conta da prescrição. E daí que o reconhecimento da natureza própria terreno
afasta esta linha de argumentação e outros mecanismos de defesa que visam separar as obrigações ambientais do próprio bem, seja ele bem imóvel ou... Então, este é o primeiro aspecto fundante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e hoje da legislação brasileira. Porque aqui aconteceu um fenômeno interessante, que não é muito comum no Brasil. Ou seja, a jurisprudência se antecipar numa leitura sistemática que faz de uma determinada disciplina jurídica, se antecipar à própria lei. Então, o novo Código Florestal de 2012 afirma, e agora expressamente, a natureza própria terrena dos bens ambientais. Neste caso, os bens ambientais florestais. O segundo princípio estruturante, e este é bem conhecido de todos, é o da função ecológica da propriedade. A nossa Constituição Federal, na linha do que fez posteriormente a Constituição, aliás, com maior precisão, clareza, a Constituição colombiana, em seguida outras constituições da América Latina, mas também em outros países, adotou duas amarras ao exercício dos direitos de propriedade. Bem, duas amarras principais, vamos dizer assim, naquilo que nos interessa. Há outras. Primeiro, a tradicional função social da propriedade, que, com o seu surgimento na Constituição de Weimar e também na Constituição mexicana do início do século XX, tinha por objetivo muito mais tratar da questão das relações de trabalho e da exploração da terra em si mesma, para propiciar, de um lado, o surgimento legitimar a legislação trabalhista de intervenção na propriedade e também para legitimar a reforma agrária. A Constituição de 88 sofisticou essa função ecológica e criou essa função social e criou a função ecológica da propriedade. Isso está em mais de um dispositivo da Constituição, mas observem a própria forma de expressão do artigo 225 da Constituição Federal, quando fala em processos ecológicos essenciais, que é o conceito mãe de toda a proteção jurídica da natureza no nosso país. É esta ecologização que permite, legitima e, na verdade, exige a intervenção do legislador e do administrador e do próprio juiz, no sentido de proteger a natureza na sua perspectiva holística, mas também na sua perspectiva dos seus elementos: água, solo, ar, etc. Um outro aspecto que eu queria aqui mencionar, muito rapidamente, e aqui eu trago um precedente extremamente recente, agora de agosto de 2018, da relatoria do ministro Og Fernandes, em que o STJ estabelece de uma forma clara e afasta de maneira peremptória a pretensão de querer
de se querer criar para as cidades um sistema de proteção ambiental menos protetor do que aquele aplicado à zona rural. Em outras palavras, as cidades brasileiras, como símbolo do caos, desastre, da degradação, tudo isso faria com que a legislação ambiental, em vez de ser mais demandada e os aplicadores mais rigorosos, não só para proteger o pouco que sobrou, mas também para restaurar alguma coisa daquilo que se foi pela nossa desídia e irresponsabilidade. Então, a tese seria de que nas cidades nós temos que afrouxar a legislação ambiental brasileira. E esse precedente recente diz exatamente o oposto, que a proteção, entre aspas, a proteção ao meio ambiente não difere área urbana de rural, quanto ambas merecem a atenção em favor da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema. Um outro precedente acerca de tema estruturante, aqui são vários os precedentes, eu vou citar apenas 2 ou 3. No sentido de afastar uma pretensão de direito adquirido de poluir. Ou seja, poluidores que estão poluindo desde sempre, e não importa se é uma indústria ou se é uma área ocupada por desmatamento ilegal há 50 anos, que a partir daí, em um determinado momento, se adquire um direito de poluir baseado no status quo de ilegalidade. Eu trago um precedente da relatoria do ministro Mauro Campbell, em que o STJ afirmou que o STJ, ou para o STJ, não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. Ou seja, não importa se a situação de ilegalidade está lá consolidada. Não importa se, às vezes, a própria população é favorável à manutenção de uma atividade que é altamente contaminadora ou degradadora. Nada disso importa, porque não há direito adquirido a poluir. Eu lembro que, às vezes, a população se revolta, ela que é vítima da degradação, com a intervenção da administração pública e do Poder Judiciário em favor do meio ambiente, em favor da saúde. Mas é até compreensível. Eu me recordo de um caso que chegou ao STJ, salvo engano, do Rio Grande do Sul, e tampouco me lembro se era da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, em que esta indústria altamente poluidora era responsável por quase 90% dos tributos arrecadados por aquele município. Então, evidentemente, que isto é utilizado não só pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito, mas até por entidades da sociedade civil, como argumento para deixar continuar uma degradação, eu repito, naquele caso específico, tinha efeitos profundamente nefastos na saúde das pessoas. E agora nós vamos a alguns precedentes que sofisticam este pretenso direito adquirido a poluir e o conectam com outras teorias
que são próprias do direito brasileiro, ou, se quiserem, representam uma anomalia do direito brasileiro. O precedente que eu apresento agora também é recente, de maio de 2018, da relatoria da ministra Regina Helena Costa. E aqui o STJ, e foi a primeira, faz uma conexão entre direito adquirido e teoria do fato consumado. E a ministra afirma: não há falar em direito adquirido a manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Exatamente o que vimos no precedente anterior. Mas a turma vai adiante. Do mesmo modo, deve-se afastar da teoria do fato consumado nos casos em que se alega a ineficácia da ação em um único imóvel ante a consolidação da área urbana. E este caso é de Santa Catarina. Foi escolhido por ser de Santa Catarina porque é de Santa Catarina. E, evidentemente, o que o STJ afirma aqui é que o fato de vários estarem numa situação de ilegalidade não cria uma carta de alforria para que outros também se insiram nesta situação de ilegalidade. Em outras palavras, a ilegalidade de uma situação exige a intervenção do Poder Judiciário e da administração pública, ao contrário de legitimar a sua ampliação e aí o desaparecimento total da qualidade do meio ambiente que se quer proteger. Um outro precedente, e este da relatoria do ministro Napoleão Maia, da primeira turma, igualmente recente, especificamente tratando da teoria do fato consumado, em que o STJ afirma que, aspas, não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área com tolerância do Estado por anos. Isso porque a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade sadia de vida. Como todos sabem, um dos princípios mais importantes do direito ambiental, e este é do direito ambiental, nós não importamos de outras disciplinas jurídicas, é o princípio da precaução. Os juízes no mundo inteiro têm grande dificuldade em trabalhar com o princípio da precaução. Porque, primeiro, não é um princípio autoevidente, ele tem que ser explicado. Em segundo lugar, é um princípio que muitas vezes se confunde, até mesmo na doutrina, com o princípio da prevenção. E terceiro, porque é um princípio novo, e que vem do direito alemão, foi globalizado, por assim dizer, na Conferência do Rio de 1992, mas o Superior Tribunal de Justiça tem vários, mas são vários os precedentes, cuidando não do princípio da precaução na sua perspectiva abstrata, mas tratando do princípio no que tange as suas repercussões. Fico olhando seu celular. Desculpe, eu interrompi aqui para pedir ao técnico para controlar se a transmissão está ocorrendo. Então, voltando, o Superior Tribunal de Justiça, então, tem
algumas dezenas de precedentes tratando de aspectos do princípio da precaução, que lhe dão materialidade, lhe dão uma consistência, não só teórica, dogmática, mas também prática. A primeira consequência, e isto foi uma inovação a partir de um precedente, este reconhecimento, uma inovação a partir de um precedente da relatoria da ministra Eliana Calmon, em que se associa o princípio, a aplicação do princípio da precaução com a inversão de ônus da prova. Este é um caso muito interessante lá do Rio Grande do Sul, salvo engano, um precedente que envolvia uma empresa petrolífera, em que a ministra Eliana Calmon, falando pela corte, afirmou: justifica-se a inversão do ônus da prova transferindo para o empregador da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do artigo 6º, etc., conjugado ao princípio ambiental da precaução. Então, o que nós concluímos desse precedente é que uma das consequências, não é a única, do princípio da precaução é precisamente um reforço do poder do juiz de inverter o ônus da prova. Evidentemente, o ônus da prova, neste caso aqui, é da segurança do empreendimento, do risco do empreendimento. E este é um tema, risco, que eu não vou tratar, até porque o meu colega e amigo, o professor Daniel Farber, certamente um dos maiores especialistas do mundo sobre o tema de risco e desastres, irá abordar em profundidade. Outro precedente que eu queria trazer da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, o próximo presidente do Superior Tribunal de Justiça. E aqui, associando o possível risco, né, e irreparabilidade do dano ambiental com a necessidade de medidas preventivas e precautórias por parte do juiz. Afirmou este precedente. E não é precedente de turma, nem de sessão, é precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Eventual lesão econômica pode ser reparada. A lesão ambiental, por sua vez, jamais poderá ser restaurada caso executados os trabalhos de construção civil, ante o impacto que provocam. E aí continua, analisando um outro aspecto do conflito entre o interesse privado e o interesse público. Parece tão óbvio, mas isso é desrespeitado todos os dias no nosso país. Firma o precedente: confrontados o interesse privado e público, deve-se privilegiar este, que é irreparável, em detrimento daquele. Havendo o prosseguimento da construção, corre-se o risco de autorizar provimento apto a macular a fauna e a flora locais de maneira irreversíveis. Eu cito um exemplo e um precedente de São Paulo, mas que eu não vou apresentar, porque é mais na área urbanística, do direito ambiental urbanístico, em que um prédio foi autorizado indiretamente na cidade de São Paulo por decisão judicial, e o juiz reconheceu que o prédio não tinha licença válida, que o prédio violava a legislação municipal, mas usou como argumento, em clara oposição ao espírito e à letra desse precedente que eu acabo de mostrar, que um prédio, mesmo de 12 andares, como era aquele, pode ser derrubado a qualquer momento, que, portanto, não seria irreversível. Em outras palavras, construam o prédio
ao término da ação, embora eu reconheça já de início, essas ilegalidades todas, o prédio possivelmente será, aliás, facilmente será destruído. E nós sabemos que no Brasil nós temos dificuldade para mandar derrubar, como juízes, até puxadinho, evidentemente um prédio de 12 andares não seria tão fácil assim. Já me encaminhando para o final, um outro princípio que ganha força no Superior Tribunal de Justiça, e já são vários precedentes, e aqui também precedentes da América Latina, e agora em outros países, tudo por conta desse diálogo judicial comparado que nós temos feito nos últimos 5 anos, já precedentes na África, precedentes na Ásia, um precedente recente no Reino Unido indiretamente adota uma linha do princípio indúbio pro natura, afirma que, e aqui uma complementação clara entre o princípio indúbio pro natura e o princípio da precaução, embora o princípio indúbio pro natura seja mais amplo, porque envolve duas vertentes. Uma vertente hermenêutica, de como o juiz deve se comportar diante de uma norma ambiental que permita dois ou três entendimentos igualmente legítimos. Não é que o juiz está obrigado a sempre exigir ou aplicar a compreensão mais rigorosa, mas o seu raciocínio, a sua técnica de julgar deve começar por este raciocínio mais protetivo do meio ambiente e motivar por que esta forma de interpretação mais protetória do meio ambiente não se aplica na hipótese. Portanto, nessa perspectiva, um princípio que tem a ver com o trabalho técnico de julgar, não tanto com o conteúdo do julgamento. E a outra vertente do princípio indúbio pro natura aí sim tem a ver com o conteúdo. E isso se aplica também à administração pública. No estudo de impacto ambiental, o direito brasileiro, na linha do direito estrangeiro, exige que o estudo de impacto ambiental traga entre as opções e os aspectos enfrentados o chamado pior cenário, the worst scenario. Então, aqui também há que se verificar ou se verifica a aplicação do princípio indúbio pro natura. Este precedente da relatoria do ministro Humberto Martins cuida da primeira vertente, ou seja, da aplicação do princípio indúbio pro natura como uma técnica hermenêutica de interpretação da lei, seja pelo juiz, seja pelo administrador. Este é um outro precedente mais amplo, e aí sim analisando todos os aspectos do princípio indúbio pro natura, mas eu não vou perder muito tempo com ele, trago apenas a referência e o número deste precedente. E agora algumas questões para finalizar a minha intervenção, algumas questões acerca da responsabilidade civil ambiental, porque foi esse um dos temas que me passaram, que gostariam de uma apresentação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema da responsabilidade civil ambiental é um dos mais pacificados no direito brasileiro, porque essa pacificação já ocorreu há muitos anos atrás. Primeiro,
pacificação no sentido de que a responsabilidade é objetiva e solidária. No caso da responsabilidade ser objetiva, ou melhor dizendo, o aspecto objetivo da responsabilidade, alguém poderia dizer, mas não haveria, não há razão para se discutir essa questão nos tribunais, já que a lei é claríssima. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 14, parágrafo 1º, que diz que a responsabilidade ambiental, ou a responsabilidade pelo dano ambiental, independe da existência de culpa. É claríssima. No entanto, nós sabemos que no Brasil, na construção da jurisprudência, não basta a lei ser clara. Porque já temos precedentes, não no direito ambiental, em que um não vira sim, ou o sim vira não, pela construção jurisprudencial. Já o segundo aspecto da solidariedade, aí sim, era importante um posicionamento unificador dos tribunais brasileiros, porque a solidariedade não decorre e não está expressa na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É uma aplicação conjunta do Código Civil no que se refere à solidariedade do ato ilícito. Mas esses dois temas estão absolutamente pacificados, não há qualquer dúvida. Eu trouxe apenas 3 precedentes, mas há dezenas de outros precedentes. Por isso mesmo que eu trouxe e apresento um precedente em recurso repetitivo. E o recurso repetitivo, não sei se todos os estudantes que participam desse evento também, como me informou o desembargador Victor Laus, que há estudantes aí, não sei se todos os estudantes sabem, mas o acórdão, a decisão mais poderosa do Superior Tribunal de Justiça é aquele acórdão em recurso repetitivo. Porque é mais importante do que uma súmula. Porque vincula todas as instâncias de fundo. Não é? Em outras palavras, o primeiro grau e o segundo grau. E nesse precedente, que é de Minas Gerais, o tribunal, neste caso a segunda seção, afirmou, aspas, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral. Este é outro aspecto interessante, porque o STJ não apenas afirma a objetividade da responsabilidade pelo dano ambiental, mas dá o seu fundamento teórico, que é a teoria do risco integral. E como sabemos, a teoria do risco integral leva a uma série de consequências, algumas delas que estão abordadas neste precedente e também em um ou dois que eu vou mostrar em seguida. Ou seja, não foi à toa que o STJ, neste precedente, mas em outros, vincula a responsabilidade ambiental objetiva com a teoria do risco integral. E continua o repetitivo, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. E agora, uma das modalidades de excludente de responsabilidade na teoria tradicional da responsabilidade civil e que aqui no direito ambiental não se aplica. Não se aplica com base no repetitivo anterior e agora com base num repetitivo específico da relatoria do ministro Sidney Bennett, hoje aposentado, um
um jurista e ministro magnífico. Afirma o ministro, e eu não vou ler para não perder tempo, que que é inaplicável a culpa exclusiva de terceiro como causa excludente da responsabilidade civil ambiental. O tema do nexo de causalidade é talvez um dos mais complexos da responsabilidade civil. E aqui é verdade que nós temos um dispositivo na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 3º, que vem sendo utilizado como o fundamento para um amplíssimo nexo de causalidade no direito ambiental, que é a definição de poluição e de poluidor feita pelo legislador de 1981. E este caso, este precedente é de Santa Catarina, um precedente em que o tribunal afirmou: para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. E agora um precedente em repetitivo, também da segunda sessão, tratando especificamente do nexo de causalidade. E, de novo, com a repetição, outro repetitivo, mas com a repetição aqui também da teoria do risco integral como fundamento para a responsabilidade civil pelo dano ambiental. E, ao mesmo tempo, como seria de se esperar, que essa responsabilidade é disparada tanto por atos comissivos como omissivos. É um precedente repetitivo, em recurso repetitivo da relatoria do ministro Ricardo Cueva. Eu termino e agradecendo mais uma vez ao convite que me foi feito, com uma passagem de um dos precedentes do STJ, este de São Paulo, sobre o papel e a importância de um juiz na proteção do meio ambiente. Porque se discutia naquele caso, enfim, o degradador, que esta matéria não era bem mistério do poder judiciário, né, que isso deveria ser deixado para as partes, no caso, as vítimas individuais que não fizeram nada, que isso deveria ser deixado para a administração, que o poder judiciário deveria simplesmente lavar as suas mãos. E aí eu concluo esta minha brevíssima e superficial apresentação de hoje com esse trecho que está na ementa deste precedente, ou seja, para, de certa maneira, ecoando as palavras do desembargador Victor Laus, de dizer da importância do Poder Judiciário, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, na proteção do meio ambiente. E esse trecho afirma: nenhum juiz, por maior que seja seu interesse, conhecimento ou habilidade nas artes do planejamento urbano, da arquitetura e do paisagismo, era um caso de direito urbanístico ambiental, reservará para si algo além do que o simples papel de engenheiro do discurso jurídico. Ou seja, nós não temos armas, não temos tanques, não temos especialidades técnicas a não ser aquelas que nos dão a lei e a Constituição. E a capacidade de argumentar e de entender o que está na lei e na Constituição. Teste, som. 1, 2, 1, 2. E sabemos, cidades não se erguem nem evoluem à custa de palavras, mas palavras ditas por juízes podem sim estimular a destruição ou legitimar a conservação,
referendar a especulação ou garantir a qualidade urbanística e ambiental, consolidar erros do passado, repeti-los no presente ou viabilizar um futuro sustentável. Em síntese, nós, juízes, não podemos tudo, mas temos que reconhecer, podemos muito. Não para fazer o que nós queremos, mas para aplicar a legislação, a norma constitucional, o direito infraconstitucional, e no caso do Brasil, que é um país em que as leis e a própria Constituição não têm o valor que seria de esperar numa sociedade civilizada, o papel de juiz se justifica muito mais. Agradeço o convite que me fizeram. Ministro Herman, Vossa Excelência nos ouve? Ouço muito bem. Nós ainda temos 5 minutos e, se Vossa Excelência permitir, a desembargadora Marga e o desembargador Paulo Afonso gostariam de fazer 2 questionamentos a Vossa Excelência. Seria possível? Com muito gosto. Eu só temo o questionamento vindo dos dois que eu não tenho condições de responder. Desembargadora Marga, por gentileza. Ministro Herman Benjamin, agradeço as referências elogiosas à minha pessoa e as atribuo à longa caminhada em que sigo Vossa Excelência na condição de aluna e me confesso aluna eterna de Vossa Excelência, que nos ilumina e nos dá força para prosseguir nessa jornada. Muito obrigada. Mas teria alguns questionamentos, algumas perguntas, e Vossa Excelência referiu aqui o precedente, em 5º lugar, aquele vertido pela ministra Regina, em que se faz, ele é muito oportuno, eu não o conhecia, seria de maio de 2018. Então, ali se faz a junção do direito adquirido, fato consumado, e se afastam essas teorias. Isso é muito comum aqui em Santa Catarina, e há uma notícia no jornal de hoje sobre um caso desses. É quando a ação civil se verte sobre um único imóvel, num conjunto de imóveis antigos, e impacta profundamente o magistrado, agora com as novas técnicas, quando a parte atingida traz imagens do Google, traz uma vista panorâmica sobre aquela área em que a gente percebe, chocado, que aquele imóvelzinho é o único naquela localização, não é o único, são vários, existe uma comunidade ali estabelecida, e a ação se verteu apenas sobre um imóvel. E a parte argumenta com a quebra do princípio da impessoalidade. Por que escolheram a mim, ao meu imóvelzinho de 40 metros, quando existem imóveis de 80, de 100 metros, logo ali na vizinhança, e somos ocupantes tradicionais? Isso impacta profundamente. E nós temos uma certa dificuldade de vencer esses argumentos em prol do meio ambiente. Vossa Excelência poderia fazer alguma consideração, e eu já antecipo que este precedente vai nos ajudar muito, porque é um precedente relevante. Mas teria alguma luz para nos iluminar nessa situação difícil, em que normalmente são pessoas de baixo poder aquisitivo, são pessoas, não são imóveis de luxo, e a imagem nos impacta muito. Muito obrigada. Este é um problema, eu agradeço a desembargadora Marga, e todos nós sabemos que este é um problema que afeta o país como um todo. Basta se olhar a belíssima cidade do Rio de Janeiro e olhar um pouquinho para cima, que nós vamos ver a quantidade de imóveis e os milhares, centenas de milhares, para não dizer milhões de pessoas que vivem em situação de ilegalidade, muitas vezes de risco. Então, aqui, no direito, nada pode ser absoluto. Não é? Nós é exatamente para isso que existe o juiz, para analisar a situação do caso concreto.
Agora, o que nós pudemos fazer e construir juntos, e acho que isso é papel das escolas também, desembargador Laus, e como novo diretor da Infam, eu pretendo trabalhar essas questões de dar aos juízes mecanismos para decidir melhor. E aí não é só no direito ambiental, é em todas as áreas. O que nós podemos fazer, então, é estabelecer alguns critérios, né? Critérios que podem, sim, ser estabelecidos pelo juiz. Primeiro, este imóvel, embora seja o último remanescente de Mata Atlântica, não é exatamente pelo fato de ser o último que ganha uma importância maior. Às vezes ocorre. Há um precedente do Superior Tribunal de Justiça, da época em que a ministra Eliana Calmon ainda estava conosco, em que se debateu exatamente isso. Era um terreno no Rio de Janeiro, em Copacabana, que por conta de uma briga familiar, um processo sucessório, a Mata Atlântica voltou inteira. E voltou exuberante. Passaram 30 anos. E em um dado momento, o inventário foi resolvido. E os herdeiros queriam construir lá um espigão. E a licença foi negada pela prefeitura. E exatamente, foram trazidas as imagens. E lá as imagens eram gritantes, porque estava aquela área verde no meio, absolutamente cercada por espigões. E o debate que nós tivemos foi exatamente este. Não seria... o fato de ser o último significa que o último pode ir embora, ou ao contrário, que o último deve ser mantido, primeiro para mostrar como era, ficar como um registro, e segundo, para exatamente ser cumprir, não é? Ser um remanescente daquele meio ambiente que lá existia. Agora, este é um primeiro aspecto, né, de que o direito não é uma camisa de força absoluta para o juiz. O juiz tem que ser legalista, mas o juiz tem que fazer justiça no caso concreto, sobretudo diante de pessoas vulneráveis. Outro elemento a considerar, e eu poderia citar vários, mas vou citar só esses dois. O outro é a pergunta: esta área a ser ocupada, ou que está sendo ocupada, causa risco para as pessoas e muitas vezes para o próprio, para a própria pessoa que quer se manter naquela situação. Também temos precedentes no Superior Tribunal de Justiça, o caso das favelas do Rio de Janeiro. Áreas de risco, pessoas que morrem, nós sabemos, anualmente, no período das chuvas. E a prefeitura querendo desalojar aquelas pessoas. E aí, nesse caso, o que o juiz pode dizer, desaloja, porque é para o bem dessas próprias pessoas, mas tem que oferecer a moradia digna, não é simplesmente jogar e expulsar. Eu disse que ia falar de dois elementos, falam de um terceiro, e que ocorre também, aí não tanto nas áreas urbanas, mas pode ser que o juiz se depare também em áreas urbanas, mas sobretudo na área rural. Um trecho de Mata Atlântica, por exemplo, que está conservado e que, aliás, Mata Atlântica nem é um bom exemplo, porque tem a lei da Mata Atlântica, mas digamos da Amazônia ou do Cerrado, uma área que só existe aquela, absolutamente cercada por imóveis, onde a agricultura, a pecuária, a soja, milho, algodão, etc. Mas lá é o último remanescente que abriga espécies ameaçadas de extinção.
este é um outro critério. Ninguém tem direito no ordenamento jurídico brasileiro a levar uma espécie à extinção. Ninguém. Acho que este é um consenso que nós devemos ter. Mas eu repito, não é uma situação fácil para o juiz, mas eu acredito muito, sobretudo na Justiça Federal, na capacidade de ponderação de valores que certamente os juízes brasileiros têm demonstrado não apenas como potencial, mas na realidade ser capaz de fazê-lo. Agradecemos a Vossa Excelência, ministro. Desembargador Paulo Afonso, uma ponderação? Muito rápido. Muito rápido. Eu apenas quero cumprimentar o ministro Herman Benjamin pela magnífica conferência, como de costume, e aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento que eu sempre faço quando me reporta ao amigo, estimado amigo ministro Herman. É um agradecimento porque ele é o meu guru e me introduziu no direito ambiental, isso há muitos anos, quando me pediu que escrevesse sobre os agrotóxicos. Isso já há mais de 20 anos. E eu escrevi e publiquei um livro e nunca mais parei de escrever, por isso sempre dedico esse agradecimento ao ministro Herman. Mas a minha ponderação diz respeito justamente a esse princípio que Vossa Excelência referiu da ausência de direito adquirido a poluir, que tem relação com um outro princípio, que é o princípio da imprescritibilidade da reparação do dano ambiental, que é o limitador. Mesmo que nós quiséssemos reconhecer que não há direito adquirido a poluir, existe o limite da prescrição. E o STJ tem um precedente num leading case que é relacionado com Santa Catarina, que é a questão da mineração, em que se reconheceu a imprescritibilidade da ação reparatória de dano ambiental, da relatoria do ministro Noronha. Eu estranhei que Vossa Excelência sempre se reporta a esse precedente da imprescritibilidade, que é um princípio estruturante, e não falou agora. E eu sei também que essa matéria está afetada em repercussão geral no STF. E por isso eu temia por uma posição mais cética de Vossa Excelência, achando que isso, não vou falar mais, parece que isso está sepultado. E eu gostaria de ouvi-lo sobre essa questão. Eu agradeço. Veja, na verdade eu tenho 5 transparências sobre prescrição, mas eu fui obrigado a fazer alguns cortes. E a questão da prescrição, como o desembargador Paulo Brum mencionou, o STJ tem vários precedentes. O primeiro, o leading case, foi este mesmo, de Criciúma, do polo carbonífero de Criciúma, em que o juiz do caso foi exatamente hoje o desembargador Paulo Brum. Talvez o processo de responsabilidade civil ambiental mais complexo que já chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E se foi complexo, está dito expressamente nos nossos votos. E se foi complexo para 5 ministros, e a decisão foi unânime, no sentido de confirmar não só a decisão do hoje desembargador Paulo Afonso, mas também da apelação. Imagine a complexidade deste caso para o juiz de primeiro grau. Então eu aproveito para festejar esta capacidade enorme de trabalho do desembargador Paulo Brum. Então não foi um convite meu para falar sobre agrotóxicos que o transformou em especialista em direito ambiental. Eu tenho para mim que foi o trabalho magnífico naquele caso.
a jurisprudência do STJ, e há inclusive um precedente agora recentíssimo, deste ano, aliás, deste mês de agosto, da relatoria do ministro Og Fernandes. Este é um tema que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça. O que não está exatamente consolidado no Superior Tribunal de Justiça é o fato, ou melhor dizendo, é o fundamento para a imprescritibilidade, e a imprescritibilidade de direito ou de fato. Porque alguns precedentes entendem que a degradação ambiental é permanente e que, portanto, o que seria o prazo prescricional se renova a cada instante. Outros precedentes entendem que é imprescritível porque nós não podemos punir os sujeitos de direito que não existem hoje e que a Constituição reconhece, que são as futuras gerações. E a prescrição, queiramos ou não, não deixa de ser uma sanção para quem, em sendo vítima, se mantém inerte. Enfim, e outros fundamentos que eu não vou tratar aqui. Se nós analisarmos esta decisão da nossa Corte Constitucional sobre o novo Código Florestal, está lá em várias passagens aspectos que fundamentam, embora isso não fosse tratado, evidentemente, naquele debate constitucional, vários aspectos que fundamentam essas decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito da imprescritibilidade. Não é? Então, sem entrar no debate constitucional, mas é da tradição do direito brasileiro, mesmo que não se adote um fundamento, o fundamento das gerações futuras, da análise da prescrição em si como instituto do direito e qual a sua ratio, mesmo que não se adote nada disso, mas é da tradição do direito brasileiro que os ilícitos permanentes, enquanto não cessa a permanência, ganham, se não uma natureza, ganham um sentido prático de imprescritibilidade. Mas realmente eu tenho aqui, havia preparado 4 ou 5 transparências sobre a prescrição, e começando exatamente pelo caso do polo de mineração carbonífera de Criciúma, porque foi ali que nós começamos a analisar esse tema da prescrição, já que era se não o principal fundamento da defesa, enfim, das empresas responsáveis por aquele grande desastre. Ministro, eu agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência fala a partir de sua residência em Brasília, e eu sei que pela imagem das câmaras, Vossa Excelência só vê essa mesa, não vê o auditório. Mas eu devo dar um depoimento a Vossa Excelência. Ao longo da exposição, vários dos presentes ao auditório usaram seu celular para fotografar Vossa Excelência no telão. Então, eu tenho uma dúvida. Eu acredito que ou é pelo prestígio de Vossa Excelência, que isso é, digamos assim, é unânime, mas mais do que isso, é pelas transparências que Vossa Excelência apresentou. Então, na condição de diretor da escola, eu lhe faço um pedido. Na medida da disponibilidade de Vossa Excelência, liberar a organização do evento as suas preciosas transparências, que nós divulgaremos no site da escola para interesse de todos os presentes aqui que estão angustiados. Acho que alguns já está autorizado. Para alguns, eu acho que acabou a bateria do celular, ministro. Agradeço a Vossa Excelência uma vez mais e tenha um bom fim de semana. Muito obrigado. Eu agradeço muito.